Muito bem, falamos ao vivo aqui da Zona Sul de Porto Alegre para repercutir, gente, hoje a CPI das bets, né? Hoje tivemos a presença, né, de uma das maiores influencers do país, Virgínia, né, a Virgínia Fonseca, né, namorada do filho do Leonardo, né? Ela foi à CPI das bets e ela foi convocada como testemunha. E ela foi questionada sobre os contratos de publicidade, né, de publicidade envolvendo apostas online e um possível incentivo ao jogo entre seus seguidores. Bom, é importante destacar, gente, que os jogos de aposta se popularizaram no país de uma maneira que as pessoas hoje elas preferem, inclusive, apostar no jogo do tigrinho do que investir na bolsa de valores. É isso mesmo. Nós temos um dado aqui que é alarmante, tá? É alarmante. Nós temos mais apostadores no jogo do tigrinho do que pessoas que guardam dinheiro na bolsa de valores, que investem na bolsa de valores, né? Estima-se que 22 milhões de brasileiros, ou seja, 14% da população com 16 anos ou mais participem desses jogos, essas apostas, né, essas apostas online, incluindo, claro, o jogo do tigrinho. Esse número é aproximadamente 7 vezes maior do que as pessoas que investem na Bolsa de Valores brasileira, o que soma cerca de 3,7 milhões de pessoas. Então vamos repetir, 22 milhões de brasileiros jogam nesses jogos de azar. Tá? 22 milhões de brasileiros. É muita gente. Enquanto isso, 3,7 milhões de pessoas investem na Bolsa de Valores. Ou seja, os números são surpreendentes, né? E mostram que o brasileiro está viciado, né? Está viciado nessas plataformas, né? E que mais do que isso, né? Muita gente está deixando, inclusive, de pagar as contas, está pedindo dinheiro com a agiota para manter esse vício, porque é um vício, né? A gente sabe que é um vício, a gente está repercutindo já isso há bastante tempo, né? E é importante lembrar que foi aberta aquela chamada CPI, que acaba virando em pizza, né? Convocada como testemunha, a Virgínia, ela prestou depoimento, né? Ela prestou depoimento. Essa CPI está investigando jogos de azar online, né, feito por influenciadores, ou seja, só a Virgínia, gente, ela tem mais de 50 milhões de seguidores. Ela negou qualquer irregularidade, diz que sempre alertou o público sobre o risco das apostas. Durante a sessão, que durou mais de 3 horas, a influenciadora abordou temas como contratos, responsabilidade com os seguidores e a continuidade das parcerias publicitárias. Bom, ela foi chamada, né, porque ela está no meio desses influenciadores digitais, né, e promove, como todos sabem, as casas de apostas. A comissão apura se celebridades digitais incentivam o público, especialmente menores de idade, a apostar de forma irresponsável. A relatora da CPI, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, explicou que a intenção é entender o papel dos influenciadores na divulgação de jogos de azar, considerando os potenciais impactos sociais e psicológicos desse tipo de publicidade. Ela disse o seguinte: ninguém ganha das bets, elas existem para ganhar em cima do apostador. Isso é um problema de saúde pública, disse Soraya. E quando a gente fala isso, gente, tem algumas pessoas que ganham com o jogo do tigrinho, tá? A gente conhece algumas que até ganham, mas a grande maioria, nesse montante de 22 milhões de pessoas, perde valor que ia usar no mercado. Tem gente pedindo dinheiro emprestado para a agiota para jogar no tigrinho, né? O tigrinho é só o nome tem N jogos, né? E isso virou uma questão de saúde, porque as pessoas elas não têm
não tem controle do jogo, é um escape, assim como as pessoas têm ali para fugir, né, aquela questão da fuga, o álcool, as drogas, né, a comida, né, a pessoa também às vezes vai para o jogo, tá? Às vezes não, muitas vezes vai para o jogo. Um dos pontos mais discutidos, né, durante esse depoimento foi o contrato de Virgínia com a casa de apostas Esporte da Sorte. A CPI investiga se influenciadores recebiam um percentual sobre as perdas dos apostadores, o que ficou conhecido como cláusula da desgraça. A Virgínia negou que seu contrato incluísse essa cláusula e explicou que a única bonificação prevista era um aumento de 30% no cachê caso ela conseguisse dobrar o lucro da empresa. No entanto, ela afirmou que essa meta nunca foi atingida. Esse valor nunca foi atingido, nunca recebi R$1 a mais do que meu contrato de publicidade que fiz por 18 meses. Era um valor fixo, segundo ela. Se eu dobrasse o lucro, eu receberia 30% a mais da empresa, mas isso não chegou a acontecer. Bom, durante a sessão, a Virgínia ela ressaltou que sempre fez questão de alertar seus seguidores sobre os riscos das bets. Ela afirmou que seguia as diretrizes do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, e deixava claro que o jogo envolvia tanto a possibilidade de ganhar quanto de perder dinheiro. Eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos são proibidos na plataforma. Se possui qualquer tipo de vício, o recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Bom, e aí no meio dessa CPI, que virou assim um show de horrores, né, uma movimentação absurda lá em Brasília, nós tivemos o senador Cleitinho do Republicanos, que foi tietar no meio da CPI a Virgínia, tirando foto, pedindo beijo para a esposa, assim, ó, um show de horrores em Brasília. E após esse depoimento, né, a CPI das bets continuará ouvindo outros influenciadores e representantes de casas de apostas. A investigação busca entender como as campanhas publicitárias podem ter incentivado a prática de jogo irresponsável e quais medidas podem ser tomadas para proteger os consumidores. Virgínia entregou à comissão documentos relacionados aos contratos com as empresas Esporte da Sorte e a Blaze, e eles serão analisados sob sigilo. A expectativa é que os depoimentos de outras personalidades ajudem a esclarecer o papel dos influenciadores na promoção dos jogos de azar. Bom, é ridículo, gente, é ridículo ainda tentar a gente defender, né, esse povo que ainda tenta argumentar que esse tipo de jogo não vicia, que esse tipo de jogo não oferece risco para menores de idade. Tenho certeza que antes desse vídeo que você está acompanhando aí, várias mensagens, inclusive de bets, apareceram aí na tela do teu telefone, do teu computador, né, induzindo você aí a jogar, a ganhar um crédito para você iniciar, né? Tem N possibilidades de você entrar nesse meio. E as pessoas, infelizmente, algumas têm controle. Eu eventualmente jogo na Loto Fácil, na Mega Sena, mas nada que seja vício, gente, porque o vício ele acaba destruindo família, seja o álcool, seja drogas, seja jogos. São inúmeros os casos, né? Inúmeros os casos de pessoas que perderam inclusive a vida porque perderam totalmente o rumo, né? O prumo da sua vida ali. E as pessoas, infelizmente, muitas delas não sabem administrar a questão dos jogos, né? E aí é safadeza em cima de safadeza. Nós temos aí as bets, que se descobriu vários esquemas, né, inclusive combinação de resultados para aplicar cartão amarelo, tem a Polícia Federal investigando, é a questão do tigrinho que vicia, né, se dá ali 10 rodadas grátis para te ir testando. Na verdade, eles estão te dando a nicotina do cigarro para te viciar nos jogos, né? E as pessoas, infelizmente, gente, elas são, muitas delas, humildes, né, pobres, estão precisando de dinheiro como muita gente precisa e acabam caindo nessa rede, né, de estelionatários, de gente que com o recurso do telefone
possibilitam que a pessoa ali gaste o pouco que ela tem. Bom, o mercado de apostas online no Brasil já movimentou aproximadamente 24 bilhões de reais, segundo o estudo do Banco Itaú. Tem gente usando recursos do Bolsa Família para jogar no jogo do Tigrinho. Só para vocês terem uma ideia, tá? O Bolsa Família é um programa que não foi criado para isso. É para dar um subsídio para a família, comprar o alimento, o arroz, o feijão, a pasta de dente, né, o shampoo ali para o filho, para a filha. Mas as pessoas elas estão usando o Bolsa Família para jogar no Tigrinho. Perdeu a noção, a gente perdeu a noção enquanto país, né, de controlar isso. E aí tenta-se regularizar algo que está causando uma destruição financeira no país. A Confederação Nacional do Comércio apontou que em 2024 o redirecionamento de recursos para apostas online resultou em uma perda de 103 bilhões de reais no faturamento do varejo. Então as lojas estão deixando de vender, inclusive, olha o impacto disso, porque as pessoas estão o salário não aumentou, né? O salário não aumentou. As pessoas não têm mais dinheiro para fazer as compras mesmo. Então elas estão realocando esse valor para o Tigrinho, jogos, as apostas, né? É impressionante, gente, impressionante o que está acontecendo no nosso país. As pessoas elas estão realmente usando o dinheiro que seria para alimentação para jogos de azar. Atualmente o jogo do Tigrinho é considerado ilegal no Brasil, mas eu tenho certeza que antes de você ver esse vídeo apareceu aí vários anúncios, né, para você entrar, para você fazer uma aposta, para você isso, para você aquilo. Bom, ele se enquadra como jogo de azar, proibido pela legislação vigente. No entanto, o governo planeja regulamentar esse jogo de azar. Bom, o crescimento das apostas está trazendo muitas preocupações relacionadas à saúde mental e ao endividamento das famílias. Eu citei que as pessoas estão deixando de fazer compras em lojas, compras de eletrodomésticos, de produtos, de comida, para investir em apostas online. Hospitais como o das clínicas em São Paulo, por exemplo, relataram um aumento da demanda por tratamento de vícios em jogos, caracterizando a situação como uma epidemia, gente. Assim como o coronavírus, a Covid, né, que nós tivemos, nós temos uma epidemia de pessoas viciadas em jogos. O Tigrinho hoje é maior que a Bolsa de Valores, tem mais apostadores do que investimento em bolsas de valores. E é importante dizer, né, que as pessoas elas querem mudar de vida. Muitas delas, muita gente não quer, não consegue, faz um esforço para mudar de vida, mas não é assim que funciona, né? A gente sabe, é difícil hoje com trabalho, com salário mínimo, 1, 2 salários, as pessoas mal conseguem pagar a alimentação, que dirá mudar de vida. Então as pessoas elas vão, né, tem pirâmides, né, tinha perfumes antes, que era uma espécie de pirâmide, agora tem, né, os jogos de azar, tem várias ferramentas que estão sendo usadas para tirar o dinheiro das pessoas. Nós temos agora o escândalo do INSS que roubou aí bilhões dos aposentados, as pessoas que estão na cadeira de rodas, numa cama de um hospital, enfim, em casa, são humildes, são inocentes, não sabem nem usar o telefone e consultar o extrato bancário, quando muito ir lá e retirar o dinheiro, e tem roubo disso. Agora um outro escândalo, né, surgiu, que foi a fraude da biometria.
É impressionante o que a gente vê. Tivemos um caso também de um delegado, não, perdão, de um advogado em Porto Alegre, que as pessoas iam pedir ajuda porque estavam pagando juros abusivos, ele ia lá e fazia novos empréstimos para a pessoa, ou seja, e pegava esse valor. Enfim, é fraude em cima de fraude, é fraude em cima de fraude, as pessoas realmente não tem um minuto de paz no país, e o que é mais impressionante, as pessoas mais humildes. Então, gente, claro que vai virar em pizza mais esse caso, né, da CPI das bets, a gente já sabe que vai virar, né, a gente sabe que é só para dizer que eles estão tratando do tema, mas na prática segue esse show de horrores, tá? Virgínia foi convocada para esclarecer aquilo que todos nós já sabemos, né? Que temos uma epidemia de jogos de azar, que as pessoas elas estão gastando que não tem e que isso não vai dar em nada. Inclusive a Virgínia foi lá, ainda agradeceu a audiência, porque isso para ela vai trazer mais dinheiro ainda, mais repercussão, né? Ela tá sendo citada em várias plataformas do Brasil inteiro, ou seja, ela ganha muito mais visibilidade, ela influencia sim, as pessoas elas deixam muitas vezes de fazer, olha, eu acompanhei casos aqui, gente, de pessoas que deixam de fazer a comida para os filhos, para ficar jogando, a mãe que fica no sofá viciada e não faz a comida para o filho que vem da escola, muitas vezes, sabe? Então, essas pessoas elas influenciam, né? Influenciam muito a grande massa. Imagina 50 milhões de seguidores, só a Virgínia, fora os outros. Então, imagina quanto ela tem de poder de influenciar essas pessoas, e as pessoas são influenciadas para comprar produtos, para seguir, para a questão comportamental, para a questão das apostas, enfim. Então a gente tem uma bomba nas mãos gigantesca, e assim, a minha opinião em relação a isso, se você quiser continuar gastando o seu dinheiro com o jogo de tigrinho, o dinheiro é seu, tá? Mas saiba que você está sendo enganado. Como várias coisas no nosso país a gente sabe que né? Mas você está sendo muito enganado por um bando de estelionatários, gente que cada vez está mais rico, em cima da desgraça de milhares de brasileiros, tá? Muita gente sofrendo, viciado, né, nessa tecnologia, nessa questão dos jogos de azar, e a gente caminha por um cenário que o governo quer inclusive regulamentar ao invés de dificultar a ação desses criminosos. CPI das bets, um show de horrores que a gente fica com medo, né, que isso possa piorar ainda mais.